Estávamos na última aula exatamente sobre a Lei 9784 e vimos nessa Lei 9784 a questão da instauração do processo administrativo, certo? A questão de instauração, vimos as questões de como os fatos devem ser realizados e assim por diante. O próximo passo, como eu falei para vocês na aula, ainda enquanto estávamos na aula presencial, eu falei que o processo administrativo ele é dividido. Só um pouquinho aqui, que eu quero ver se alguém está pedindo autorização. Ele é dividido em instauração, instrução, relatório e decisão, certo? Vimos a questão da instauração, vimos todo o começo da instauração em sala de aula e vimos também lá no YouTube, tem uma aula, uma boa aula lá, falando sobre como que os atos são realizados, como que os prazos, onde eles devem ser protocolizados e assim por diante. Hoje nós vamos falar da instrução. Se vocês acompanharem aqui a tela que eu estou compartilhando com vocês, aqui nós temos na internet a lei 9784/90, que vai falar, /99, que vai falar exatamente sobre o processo administrativo no geral, e falamos aqui anteriormente, falamos dos interessados, do início do processo, e aqui nós encerramos nessa aula do YouTube falando dos impedimentos da suspeição, forma, tempo e lugar dos atos, tá? Aqui, senhores, vamos dar início à instrução. E do que se trata a instrução? Como eu disse para vocês, a instrução é exatamente o momento em que a questão probatória, todos os elementos de provas vão ser trazidos ao processo administrativo. Para quê? Para buscar aquela verdade real, tá? Aquela verdade real referente ao que de fato aconteceu em referido ato administrativo, para que a autoridade administrativa competente tome as decisões necessárias, certo? Então, imaginemos aqui, as atividades, o artigo 29, olha só, vem dizer que as atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuação probatória. Então, notem, senhores, o que é esse momento? O que é esse momento de... ok, tá. Está me ouvindo bem? Então tá ok. Se vocês clicar aqui nessa lateral, onde vocês viram o chat aqui, nós temos um pin com uma setinha, que é a minha tela, que eu estou compartilhando como se fosse os slides, mas é a lei 9784, tá bom? Peço a gentileza também, senhoras, né, nesse caso, a Laiane e a Maria, se vocês puderem encaminhar no grupo da turma de vocês, falando que está tendo aula, eu agradeço, tá certo? Muito obrigado. Então, voltando aqui, nós temos a parte do processo administrativo, a parte mais importante do processo administrativo, que é o momento em que teremos todos os atos necessários para a reunião de elementos de decisão. Então, notem, senhores, que o ônus desta instrução, ela deve ser feita assim, olha aqui, as tomadas de decisão realizam-se de ofício ou mediante a impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor a atuação probatória, tá certo? Notem aqui que quem é que vai fazer essa instrução, senhores, né? Quem é que vai fazer essa instrução? Essa instrução, ela vai se dar pelo próprio Estado. Como eu venho falando para vocês nas aulas anteriores, o que nós temos de importante? O que nós temos de diferente do processo judicial, por exemplo? O processo judicial, nós temos lá o princípio da inércia, né? O juiz, ele não age de ofício, enquanto que no processo administrativo, nós buscamos a verdade real. Então, uma vez que a gente busca a verdade real, senhores, cabe ao Estado não ficar esperando que as partes se manifestem, não ficar esperando que o autor ou o réu
o réu não, ou o interessado naquele processo administrativo, venha trazer os elementos necessários para tomar de decisão. Pelo contrário, a pública, senhores, do processo administrativo, especialmente o processo administrativo federal, mas se estende a todos os demais, nós temos o quê? Nós temos a necessidade do Estado buscar a verdade. E o laboratório transferido para a parte que está sendo a parte que não Estado do processo administrativo é a administração pública. Então, olha só, a atividade de instrução tal será realizar-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo. Mas notem, senhores, uma coisa importantíssima que nós temos aqui é que, ainda que caiba a instrução ao ente da administração pública, obviamente o contraditório e a ampla defesa serão mantidos frente ao quê? Ao direito do interessado de propor atuações probatórias. Então, professor, do que você está falando? Estou falando do processo administrativo, exatamente da fase mais importante do processo administrativo, que é a instrução do mesmo, que é o momento onde as testemunhas, as perícias, os documentos serão trazidos ao processo e serão analisados para buscar uma decisão. Afinal, o processo administrativo, ele tem como objetivo, como consequência, uma decisão administrativa. Então, olha só, o órgão competente para instrução fará constar dos autos os dados necessários à decisão do processo. E o que é importante nessa fase de instrução? Nessa fase de instrução, senhores, é que dela que vai ter a consequência daquele relatório que nós falamos nas aulas anteriores. E esse relatório, senhores, é referente ao quê? Esse relatório? Esse relatório diz respeito exatamente ao que a comissão julgadora, que nós vamos ver lá no 8.112, de forma mais clara o que é essa comissão julgadora, ela vai propor, depois de analisado os probatórios, o que ela vai propor nessa busca da decisão. Então, olha que interessante. O órgão competente para instrução fará constar dos atos os dados necessários à decisão do processo. Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para eles. O que se trata isso, senhor? Se o servidor, por exemplo, está lá no processo administrativo disciplinar, e ele trabalha, vamos supor, ele é um PRF, um policial rodoviário federal, e ele trabalha lá na divisa do estado, na rodovia, no meio do seu trabalho, lá no posto da PRF, cabe ao ente, senhores, fazer isso do menos. Então, talvez ele tenha que ser ouvido. Pode ser necessário que ele vá ser ouvido lá no lugar onde ele trabalha? Sim. E a comissão vai até lá? Sim. Nós tínhamos diversos processos administrativos disciplinar onde as partes eram ouvidas diretamente no posto da PRF. Então, a comissão inteira ia até lá exatamente do modo menos oneroso para o servidor, tá? Obviamente, aqui o artigo 30 vem trazer aquilo que vocês já viram em direito penal, que são inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meio ilícito. Notem, senhores, que essa garantia não está só nessa norma, como está lá no artigo 5º também da Constituição, que diz que as provas só são válidas aquelas provas que são lícitas, tá certo? Quanto à matéria do processo envolver ação de interesse geral, olha que interessante, o órgão competente poderá, mediante abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros. Uma questão que não é federal, mas é que é interessante para a gente entender o que isso aqui está dizendo. Imaginem só vocês, vamos pegar uma questão federal. Nós vamos ter uma nova barreira num rio de águas federais, tá? Uma barreira para fazer uma hidrelétrica, e ela vai inundar toda uma região ali. Então, as primeiras pessoas que são interessadas são aqueles donos de fazenda ali ao redor desse rio que terão seu imóvel desapropriado, certo? Outras pessoas interessadas, por exemplo, tem uma floresta muito grande ali e toda essa floresta vai ser morta
pela inundação, pelo novo lago que vai ser criado ali. Então, de fato, as associações de defesa do meio ambiente também são interessadas. Então, notem, se for um assunto de interesse geral, o órgão, dentro de um processo administrativo próprio, pode abrir um período de consulta pública para manifestação de terceiros. Essa consulta pública deve ser divulgada pelos meios oficiais e para quê? Para que essas associações, essas pessoas físicas interessadas, quem tiver interesse naquele processo, poder analisar aquele processo, tá? Além disso, senhores, nós vemos também a administração fazer muitas vezes isso aqui, ó, audiência pública. Vocês já devem ter visto alguma vez em algum cartaz na rua que a Prefeitura de Várzea Grande, ou a Prefeitura de Cuiabá, ou o Estado de Mato Grosso convidam para audiência pública, para debate sobre matéria tal. Isso também é colocado em edital e muitas vezes ela é exatamente o cumprimento desta publicidade, deste artigo 32, se for no caso federal, e nos outros casos do princípio da publicidade que rege integralmente o direito administrativo. Outra coisa importante aqui é garantir o contraditório e ampla defesa até de terceiros interessados que, a priori, num primeiro momento, poderia não parecer que eles teriam direitos envolvidos aqui nesse processo. Eu vou pedir a gentileza que, de caso tenham alguma dúvida, senhoras, coloquem aqui no chat que eu respondo para vocês, tá? E aqui no chat mesmo, eu respondo a pergunta para vocês, vocês fazem a pergunta direto pelo chat, e eu respondo ao vivo. Isso que é interessante também de participar diretamente ao vivo dessa nossa aula, ok? Infelizmente eu não posso fazer chamada, senão essa aula aqui estava cheia, né, senhores? Mas, se permitirem, mais para frente eu até faço a chamada aqui para a gente ter certeza de que está todo mundo assistindo a aula. Senhores, eu sei que esse momento é um momento difícil, de ficar preso dentro de casa, de ter que suspender as aulas presenciais, mas aqui da Univag nós estamos fazendo todos os esforços possíveis para que vocês não percam a normalidade, senhores, para que vocês possam acompanhar nossas aulas, para que o material seja passado frequentemente e dentro da maior normalidade possível, tá bom? Então, assim, se tiver dúvida, pode colocar ali no chat, que eu já respondo agora para vocês, certo? O que mais que nós temos aqui? O juiz da alteridade poderá colocar audiência pública, ok. Poderão estabelecer outros meios de participação. Os resultados, tal, deverão ser apresentados com a indicação do procedimento adotado. Tudo isso frente ao princípio da publicidade, tá? Quando necessária a instrução do processo, poderá ser realizado em reunião conjunta com a participação dos outros titulares. Notem, senhores, que nós temos aqui a possibilidade de uma questão de um ato administrativo envolver mais de um órgão, de envolver mais de um pedaço da administração. Então, nessas horas, se for necessário a manifestação de outros órgãos, esse processo pode ser tocado em reunião conjunta, lá dentro mesmo da instrução, tá certo? Então esta é a parte, uma parte mais genérica. Deixa eu só diminuir um pouco a luz aqui que está muito forte no meu rosto. Isso. Essa é uma parte, senhores, a parte mais genérica no que se concerne os atos de instrução feitos de forma mais coletiva, ou por associações, ou por audiência pública, ou abertura de consulta pública. Aqui, a partir do 36, nós vamos ver a parte mais importante dessa lei no que concerne a instrução. Olha só, aqui no 36 vem dizer uma coisa: cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do dispositivo do artigo 37 dessa lei. Então, notem uma coisa importante. Até o momento, eu tenho falado para vocês que, na realidade, quem tem o ônus da prova aqui dentro da administração pública é a própria administração pública. Mas, professor, agora o ato 36 vem dizer exatamente o contrário, que cabe ao interessado a prova dos fatos que ele tem alegado.
Mas note que sem prejuízo do dever atribuído ao órgão para instrução tal. Notem, então, senhores, que nós temos aqui uma questão que parece dúbia, mas é uma falsa dubiedade, porque não há dúvida aqui a respeito do que se trata isso. Trata-se do que aqui? Aqui, senhores, nós temos uma questão importantíssima. Ainda que o ônus integral da instrução probatória seja da administração pública, talvez o interessado queira trazer elementos, fatos, para a sua própria defesa, no cumprimento do contraditório e da ampla defesa, fatos que interessam a ele dentro desse processo. Agora, a administração não pode se deter toda coisa que tudo que o interessado alegar, a administração ela não pode parar a instrução que ela já está fazendo para investigar se o que ele está falando é verdade ou não. Então, senhores, tudo que o interessado fala no processo administrativo, tudo que o interessado aqui fala no processo administrativo, cabe a ele o ônus de provar. Ou seja, cabe a ele o ônus de provar o que ele alega. Mas isso quer dizer que se ele não alegar nada, ele vai ser revel? Como eu já cansei de falar para vocês, aqui a revelia não vai trazer grandes prejuízos a esse administrado, tá? Por quê? Olha só, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente. Então, notem que nós temos, sim, o ônus do interessado provar os fatos que ele tem alegado, mas cabe ainda a instrução ao órgão competente. Então, o ônus dele é só do que ele alega. Tá? Contudo, senhores, se esses dados, se esses documentos, se esses pontos que serão colocados pelo administrado forem pontos que estão dentro da própria, existentes na própria administração responsável pelo processo, ou em outro órgão administrativo do mesmo ente público, quem é que vai ter a obrigação de fazer? O próprio órgão competente. Não entendi nada, professor. Vamos supor, então, que eu sou um interessado num processo. E o processo, vamos colocar que esse processo é um processo administrativo dentro da Secretaria de Fazenda. E eu tenho um documento que prova, lá na Secretaria de Infraestrutura, eu tenho um documento que faz prova dentro do meu processo administrativo na Secretaria de Fazenda. Eu preciso ir lá trazer uma certidão dessa Secretaria de Infraestrutura? Não. Eu só vou indicar e solicitar que o ente competente, que é a Secretaria de Fazenda, solicite essa documentação ao outro ente, que é do mesmo, ao outro órgão, que é do mesmo ente público, a Cinfra, para que a Cinfra encaminhe de ofício esses documentos. Então, ó, quando o interessado declarar fatos e dados que estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo, ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para instrução proverá de ofício a obtenção dos documentos ou das respectivas provas, tá certo? Cópias. Então, o que é isso? Quando o fato que eu estou alegando pode ser provado com documentos da própria administração, independentemente de ser no mesmo órgão que está julgando o processo administrativo ou em outro, ainda assim, nós teremos a obrigação do Estado de buscar essa documentação, tá? E aqui, olha só, artigo 38, aqui, dentro da 9784, é onde nós vamos ter a colocação do contraditório e da ampla defesa, princípio implícito do direito administrativo, né, e expresso lá no artigo 5º da Constituição. Então, olha só, o interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada de decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. Então, notem que aqui no 38 é que vem dar ao interessado, quem é o interessado? É o administrado, aquele que faz parte do processo administrativo e não é a administração pública. Então, nessa fase instrutória,
E antes da tomada de decisão, ele pode juntar documentos, parecer, requerer diligência e perícia, aduzir alegações e tudo mais, tá? Esses elementos deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão. E aqui, voltando lá em Direito Administrativo 1, vocês podem se recordar, talvez se recordem, que existe entre os princípios da administração pública o princípio da motivação. O que vem dizer esse princípio da motivação, senhores? Ele vem dizer que todo ato administrativo deve ser motivado. Então, esses elementos de prova devem ser considerados lá na motivação do relatório. O relatório não é exatamente o relato do processo. Então, para que esse relatório seja completo, ele precisa citar, ele precisa ser considerado dentro dos elementos probatórios reunidos aqui nesse momento, no momento da instrução do processo, tá? As provas, a fase instrutória, os documentos juntados pelo administrado, pelo interessado, só pode ser recusado quando, por decisão fundamentada da administração, as provas propostas pelo interessado forem ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. O que isso quer dizer, professor? Ora, suponhamos que apenas para atrasar o processo, o administrado fica pedindo uma perícia, uma perícia impertinente, que é só protelatória, que é só para dar mais tempo à parte. Para vocês terem ideia, olha só para vocês entenderem o que é essa juntada de perícia num processo administrativo e o que é essa juntada de perícia quando ela seria ilícita, impertinente ou desnecessária, tá? Ou protelatória. Quando eu era advogado da PRF, e eu uso esse exemplo, por que eu uso esse exemplo? Porque eu fui advogado da PRF por 5 anos e fiz muitos processos administrativos lá. Então tem muito exemplo para dar, tá, senhores? Então, quando eu era advogado da PRF, certa vez, uma bis com uma pessoa na frente e outra na garupa atravessou a blitz e já a uns 100 metros de distância da blitz, esses 100 metros medidos por perícia, tá, senhores? Um PRF apontou o revólver na direção da moto e deu um tiro. Mas deu um tiro para, em tese, assustar, até porque eu não sei se vocês já atiraram com uma arma na vida. Com uma pistola, você acertar um tiro a 100 metros de distância é praticamente impossível, certo? Então, senhores, só um minutinho aqui, deixa eu só ver um negócio. Não caiu aí, não, né? Deu uma travada aqui para mim, tá tudo certo aí? Vocês conseguem me ver ainda? Tá? Se tiver qualquer problema, vocês me falem aqui no chat, porque parece que deu uma travada. Ok, obrigado, Maria, obrigado. Então, como eu estava falando, eu tinha esse cliente, que era um PRF, e a uns 100 metros de distância, ele deu um tiro na direção dessas duas pessoas que furaram a blitz numa bis. É impossível, praticamente impossível você acertar um tiro com uma pistola a 100 metros de distância, certo? E no primeiro momento eu pedi, a perícia já tinha sido feita, inclusive, mas eu solicitei novamente a perícia para confirmar que a distância entre a blitz e a morte do... tá, esqueci de falar. Ao dar esse tiro, ele acertou no meio do capacete do garupa, que morreu na hora. Então foi um tiro de 100 metros que atingiu milimetricamente o centro do capacete desse garupa. Um verdadeiro azar duplo, né? Um azar de quem morreu e um azar de quem atirou, porque o policial não atirou para acertar ninguém, ele atirou na cabeça dele para dar um susto. Isso é uma verdade. A intenção dele não era acertar, até porque ele julgava ser impossível acertar um tiro daquilo. Só que ele acertou, no meio da cabeça do guri. Eu pedi a perícia, senhores, exatamente para que um perito capacitado me dissesse se aquilo era um tiro, poderia ser um tiro possível proposital,
ou se foi o acaso acertar aqui. Infelizmente, o perito falou para mim que era um tiro muito difícil, mas que não poderia julgar se foi a intenção ou não do policial acertar a pessoa. Mas ficou garantido lá na perícia que era um tiro improvável, porque acertou exato o meio do capacete do garoto. Ocorre que essa perícia para mim foi importante? Foi, num primeiro momento, para mostrar o quanto é que esse tiro não foi, nas minhas alegações, que provavelmente esse tiro era um tiro de aviso, porque ele não pretendia matar ninguém e ele só atirou em razão da grande distância e por achar que não ia acertar ninguém, certo? Agora imaginem só se eu tivesse, ao invés de pedido a perícia para identificar a distância, se era um tiro possível ou não, se ao invés disso eu tivesse pedido uma perícia para saber se a causa da morte foi de fato o tiro. Seria um absurdo completo, né? Obviamente que a morte foi um tiro. O cara tá lá morto com um tiro na cabeça, não tem nenhuma dúvida que a morte foi causada pelo tiro. Agora imaginemos aqui, essa perícia, se eu pedisse uma perícia nesse sentido, vocês acham que haveria, que a administração poderia recusar essa perícia? Claro que sim. Por quê? Porque nesse caso, olha que interessante, nesse caso, a perícia poderia ser recusada, porque ela é impertinente, desnecessária. Se eu pedisse uma perícia para saber se a morte decorreu do tiro, essa perícia seria evidentemente ter sido feito, ok? Entenderam? Então, nesse momento, senhores, as provas trazidas pelo autor, que muitas vezes são muito importantes, elas até podem ser recusadas pela comissão julgadora, mas tem que ser mediante decisão fundamentada, e ela só pode ser recusada se for um desses 4 casos aqui, tá certo? Nos casos em que terceiros ou interessados tiverem que se manifestar, ser ouvido, testemunhar, alguma coisa nesse sentido, cabe à administração, olha só, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo e forma da condição de atendimento, tá? Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender relevante, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão, tá? Vamos ver o que mais nós temos aqui. Artigo 40. Olha só, quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreensão ou não atendimento no prazo fixado pela administração para a respectiva apresentação, implicará no arquivamento do processo. O que é isso, senhor? Olhem aqui esse artigo 40. Então tá muito fácil, né? Num processo administrativo disciplinar, se pedirem documento para mim, eu não vou apresentar porque o processo vai ser arquivado. Não é isso que esse artigo está falando, viu, senhor? O que esse artigo está falando é isso aqui, olha. Quando dados, atuações, documentos forem necessários à apreciação do pedido formulado. Então, suponhamos que eu vou lá e peço a aposentadoria. Eu sou um senhorzinho e vou lá e peço minha aposentadoria. Ficou faltando documentos para mim, para minha aposentadoria. Eu sou notificado a entregar esses documentos no prazo de 15 dias. Eu não entrego. Então, olha só. Esses documentos são essenciais? São. Então, quando dados, autuações ou documentos forem necessários à apreensão do pedido formulado, o não atendimento no prazo para a respectiva apresentação implicará em arquivamento do processo. Ou seja, esse artigo 40 vem falar assim, que quando for interesse seu, a administração pediu algum documento para você, para cumprir o interesse seu. Se você não cumpriu no prazo, você vai ser arquivado esse processo. Quer dizer que eu perco direito? Não, senhor. Só vai ser arquivado este processo, tá certo? Para o pessoal que está assistindo a aula aqui, tá tudo certo, tá tudo ok, tá transcorrendo, a transmissão tá boa, o ritmo da aula tá legal, vocês estão com alguma dúvida? Se tiver qualquer dúvida, coloquem aí no chat para mim, por favor, eu peço encarecidamente, tá? Essa é a nossa primeira aula aqui. Legal, Laiane, que bom que tá boa a aula. Essa é a nossa primeira aula aqui, estamos com quórum baixo, mas eu espero que
vocês repercutam bem aqui a nossa aula e a próxima aula esteja mais lotada, tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. De qualquer maneira, eu vou gravar essa aula e provavelmente eu vou disponibilizá-la no AVA, mas perde completamente a possibilidade de vocês tirarem dúvida ao vivo aqui, para eu já explicar para vocês como se estivesse em sala, tá? Obrigado pela presença de vocês. E peço que chamem o pessoal para essas aulas, senhores. É muito importante que todos acompanhem essas aulas agora, que daí a gente já soluciona qualquer dúvida no momento em que ele está ocorrendo, tá? Então, vamos lá. Quando os dados, atuações, voltando aqui ao nosso tema. Então, isso é para quando a parte solicitar e perder o prazo. Não é que ela vai perder o direito, mas aquele processo vai ser arquivado, ela vai ter que solicitar novamente, certo? Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência de até 3 dias úteis, mencionando-se a data, o horário e local da realização. Os atos administrativos, senhores, eles são, como vimos na aula anterior, que está lá no YouTube, não estava ao vivo ainda, cabe à administração notificar o interessado dos atos que vão ser realizados. Isso é especialmente importante se ele tiver que comparecer a esse lugar de prova ou de diligência ordenada, certo? E como ele tem direito a contraditório e ampla defesa, ele sempre tem que comparecer, tá? Então, temos aqui que com antecedência mínima de até 3 dias úteis, né? É o que a lei federal determina. Essa é a lei federal geral, lembrem-se disso. Então, toda vez que tiver que intimar o administrado interessado de alguma prova ou diligência, ou mesmo de alguma oitiva, tem que ter citado com no mínimo 3 dias úteis, mencionando-se data, hora e local para realização, tá? Quando deva ser obrigatoriamente ouvido o órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de 15 dias. O que é isso, senhores? Então, nós vamos entender aqui. Imaginemos, voltamos lá para o nosso exemplo da inundação para fazer a hidrelétrica. Provavelmente, quem está fazendo essa sessão esse processo administrativo é o Ministério da Infraestrutura, por exemplo, que é quem vai fazer essa nova hidrelétrica, quem é que vai determinar essa nova hidrelétrica. Vocês têm alguma dúvida que uma mudança natural desse tamanho, o órgão ambiental, o Ministério do Meio Ambiente, deve ser ouvido? Com certeza. Então, olha só. Quando deva ser obrigatório, obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, no caso aqui desse exemplo que eu estou dando, o Ministério do Meio Ambiente, o parecer de quem? Do Ministério do Meio Ambiente, deverá ser emitido no prazo máximo de 15 dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo. Nesse caso, provavelmente, você precisaria de maior prazo para o Ministério do Meio Ambiente se manifestar sobre uma coisa tão grandiosa. Mas, se não for uma coisa desse tamanho, o prazo máximo é de 15 dias. Agora, imaginemos que o Ministério do Meio Ambiente não faça isso, não emita esse parecer. E esse parecer, ele deveria ser obrigatório e vinculante. Notem, se ele não for apresentado no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação. Então, notem, se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido, o processo vai ficar suspenso, ele não terá seguimento. Tá, professor, mas que absurdo, e aí, o que vai acontecer? Aí nós teremos as consequências normais da falta desse processo administrativo, então nós não vamos ter a obra, não vamos ter a decisão decorrente daquilo, só que se ele era obrigatório, o parecer era obrigatório e vinculante, alguém tinha que dá-lo, né? Então, se alguém não deu, esse alguém vai ser responsabilizado. Então, responsabilizando-se quem der causa pelo atraso, tá? Já se esse parecer obrigatório não for vinculante, olha só, não vinculante, deixar de ser emitido no prazo, o processo
poderá ter seguimento e ser decidido com sua dispensa, porém, novamente, nós teremos a responsabilidade de quem se omitiu na falta do parecer. A única diferença entre o parágrafo 1 e o 2 é que no 1 o processo fica suspenso, já no 2 nós não temos essa suspensão, tá? Vamos seguir aqui. Quando por disposição de ato normativo deve ser previsto logo dos técnicos, isso aqui não é muito relevante. Já vamos aqui para o 44, olha que interessante. Encerrada a instrução. Então, o que é encerrada a instrução? Lá na instrução, senhores, tanto o autor, tanto a administração quanto o interessado pode ter solicitado pedidos de perícia, pedidos de oitiva das partes, né? Pediu-se para ouvir uma parte interessada, pediu. Então, eu, como advogado do autor, do interessado, por exemplo, se eu fosse advogado do PRF, nesse momento de instrução, eu fiz uma petição lá pedindo as diligências que eu achava necessário, pedindo a oitiva de certas partes, juntando documentação, coisa e tal. Tudo isso no período de instrução. Uma vez que encerrou-se a instrução, o que vai acontecer? Olha, o interessado terá direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. E o que é isso aqui? Salvo se outro prazo for legalmente fixado. Lembra que eu falei para vocês que esta norma é uma norma geral? Então, o prazo de 10 dias é o prazo geral. Se houver prazo específico, obviamente, vai ser cumprido o prazo específico, tá certo? Em caso de risco iminente, a administração poderá adotar providências, tá? Ok. Os interessados sempre têm direito à vista do processo e a obter certidão. O que é vista do processo? Ir lá e tirar cópia do processo, tá, senhores? E obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, tá? Claro, se houver sigilo, isso não poderá ser emitido em cópia, tá? O órgão de instrução, então o que acontece? O órgão de instrução que não for competente para omitir decisão final, como assim, professor? Não entendi. O órgão competente para a instrução não vai ser competente para emitir decisão final? Não é o órgão que julga que decide? Não necessariamente, senhores. O órgão que julga, que faz a instrução, normalmente ele é um órgão criado só para instrução. Quem é que vai dar a decisão é exatamente a autoridade competente. Imaginem só, quem é que pode nomear um servidor público federal? É o presidente, não é? Quem é que vai demiti-lo? É o presidente também. Mas vocês acham que o presidente vai participar do processo de julgamento dele, da instrução, da oitiva das testemunhas? Obviamente que não. Quem vai fazer isso é uma comissão julgadora. Depois a comissão vai juntar todos esses documentos da instrução, fazer um relatório e encaminhar para quem decide. Vamos ver o que diz o 47? O órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final, ou seja, aquele que só serve para fazer a instrução, vai elaborar um relatório. E esse relatório vai indicar o pedido inicial, o conteúdo das fases e formulará uma proposta de decisão. Então, o que tem nesse relatório, senhor? Esse relatório vai ter exatamente o que aconteceu na instrução, a comissão de julgamento vai escrever lá, olha, o pedido foi esse, veio uma portaria pedindo a demissão do cara, nós ouvimos essas testemunhas, juntaram-se esses documentos, e pelo entendimento dessa comissão julgadora, nós propomos que esse servidor seja demitido. Não, nós propomos que a portaria que vinculou, que na busca da irregularidade não é pertinente, ou seja, ele não cometeu nenhuma irregularidade. Mas tudo isso, senhores, é proposta, tá vendo? E tudo isso é uma proposta de decisão objetivamente justificada, encaminhando o processo para quem? Para a autoridade competente, que essa sim vai decidir, tá certo? Então, notem, encaminhando o processo à autoridade competente. A administração
tem o dever explicitamente de emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. Do que se trata isso? Uma vez feita a instrução, senhores, a administração não pode se furtar a dar uma decisão. Ela tem que decidir. Nós tínhamos um problema muito sério com o INCRA há um tempo atrás, alguns anos atrás, aqui no estado do Mato Grosso. Os produtores rurais, e aqui a gente tem bastante, né, precisavam regularizar as suas terras, as suas posses, as matrículas dos seus imóveis. E para isso precisava de uma manifestação do INCRA, que é o Instituto de Reforma Agrária. Notem que esse INCRA, às vezes, ficava 2, 3 anos não para decidir, para emitir um parecer. Então ele não pode ficar nesse sentido sem decidir. Ele tem o dever de emitir as decisões, tá? Então ele tem o dever de explicitamente emitir decisão. O que nós fazemos? O produtor rural chegava no escritório com essa reclamação, já estava lá 2 anos sem julgamento. Né? E assim, não tinha na lei, na própria lei do INCRA, um prazo para ele se manifestar. Olha que absurdo. Então a gente buscava se socorria dessa lei aqui, especialmente desse artigo 49, olha o que a gente fazia. Eu fazia um requerimento para que ele se manifestasse sobre o que foi pedido no prazo de 30 dias. E, olha só, ele não fazia. Olha aqui. Concluída a instrução de processo administrativo, a administração tem o prazo de até 30 dias, salvo prorrogação por igual período expressamente motivado. Então, em até 60 dias, de uma forma ou de outra, ele tinha que dar a decisão. O que acontecia? Ele já estava 2 anos sem dar decisão. A gente fazia um requerimento, reiterava o requerimento, e mesmo assim ele não decidia. Daí, com base nesse artigo aqui, independentemente da lei do INCRA, a gente entrava com mandado de segurança na Justiça Federal, e a Justiça Federal decidia pelo órgão? Não, ela não pode decidir. Ela só determinava que o órgão decidisse sob pena de prisão no prazo da lei. Daí o INCRA ia lá, saía correndo, procurava o processo e ia decidir. Ah, professor, mas eles iam ficar com raiva de você e ia decidir contrário a vocês. Mas, senhores, é melhor ele decidir de forma ilegal, contrária a mim, que daí eu posso recorrer à justiça, do que ele ficar sentado em cima desse processo indefinidamente, entenderam? Então, a gente fazia essa estratégia exatamente para ter uma decisão dessa parte, tá? Então, isso aqui é muito importante, esse do dever de decidir aqui é muito importante, tá certo? Aqui no 50, nós já temos o capítulo 12, que vai falar da motivação. Deixa eu só ver aqui. Então, estamos acabando. Que vai falar da motivação. Os atos administrativos deverão ser motivados com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Isso é uma obviedade, né, senhores? O princípio já da administração pública fala que, em regra, os atos administrativos devem ser motivados. Aqui ele só dá uma garantia, coloca na lei que, de fato, quando falamos em processo administrativo, eles devem ser motivados. Em todos os atos? Não necessariamente. Olha só, quais são os atos? Neguem, limitem ou afetem direitos e interesses, imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções, decidam sobre o processo administrativo, dispensem ou declarem, decidam, ou seja, quase tudo, né, senhores? Então, o artigo 50, ele pega quase a totalidade das decisões de mérito da administração pública, tá? E como deve ser essa motivação? Deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância ou mesmo de discordância, tá? Parte integrante do ato. A solução de vários assuntos podem ser utilizados no meio mecânico e tá. Isso aqui é só burocracia. A motivação dos órgãos colegiados ou comissões constará na respectiva ata ou termo escrito. Então, nós temos aqui a motivação que deve ser feita lá no relatório. Aqui, senhores, rapidamente, no 51, quando a parte interessada, ou seja, o próprio administrado, faz um requerimento, ele pode, olha só,
ele fez um requerimento por escrito, o interessado pode, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou ainda renunciar a direitos disponíveis. Então, notem que quando falamos em direitos disponíveis, solicitados pelo administrado, enquanto eles não forem decididos e deferidos, ele pode pedir desistir. E mesmo depois que ele já tem, ele pode desistir do que é direito disponível, daqueles direitos que ele pode dispor, tá? Óbvio que se houver mais de um interessado, a desistência só vai atingir quem desistiu por escrito, tá? Porém, senhores, olha que interessante. A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o procedimento do processo se a administração considerar que esse processo tem interesse público. Então, note, olha só, vamos pensar aqui. Note, vamos pensar que alguém foi lá e fez um pedido administrativo para subir de cargo dentro da administração, porque agora ele se formou. Então, vamos supor que na lei do cargo em que ele é agente público federal, quando ele tem um diploma, ele sobe na carreira e começa a ganhar 20% a mais do salário. Ele vai lá e faz essa solicitação. Legal, né? Ele pode fazer essa solicitação? Pode. Pode sim. Daí vamos supor que por algum motivo ele fala assim, não quero subir na carreira agora, não, porque vai mudar a lei daqui 6 meses e ao invés de 20% eu vou ter 40%. Então é melhor eu esperar. Ele pode desistir? Pode desistir disso. Agora suponhamos que esse diploma que ele apresentou é falso. E ele percebeu que estava muito feio, ele vai lá, vou desistir, porque vamos acabar percebendo. Só que no meio desse caminho já tinham percebido, e ele desistiu. A administração pode considerar isso de interesse público e seguir adiante? Sim, senhores. Pode sim, ela pode fazê-lo. Interessante, né? E ao fazer isso, senhores, ela pode fazê-lo, e ao fazer isso, dar seguimento ao processo para depois, além de indeferir o pedido dele de subir de cargo, abrir o processo administrativo disciplinar correspondente, tá? Por fim, aqui no 52, o órgão poderá declarar o extinto processo quando exaurida sua finalidade ou objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. Imaginemos que o senhorzinho pede a aposentadoria e antes dela ser deferida, ele vem a óbito. Esse processo, então, pode ser extinto? Sim, não só pode, como deve ser extinto, tá certo? Vamos ver se a gente dá tempo de encerrar aqui. Não, eu acredito que não, senhores. Deixa eu conversar aqui com vocês. Acho que por hoje a gente já falou bastante, né? Desculpa. Qual a intimação? Maria, eu não fiz. É a intimação, eu vou voltar aqui nos atos. Desculpa, eu não tinha visto sua pergunta. Eu vou olhar aqui. A intimação. Vamos colocar aqui. Os atos deverão ser motivados. Desculpa, passei aqui rapidamente. Da instrução. Tá, já sei. Como que é feita essa intimação? Respondendo a pergunta aqui, Maria, essa intimação, ela é feita por meio, e aqui volta aquela colocação que a gente colocou na lei, que vai ficar bem clara. É que eu falei isso na aula anterior, mas não tem problema, vou tirar sua dúvida agora. Olha. Forma, lugar e tempo do comunicação. Aqui no 26, olha, já mostra, boa pergunta sua, que a gente já pode retomar isso aqui. Como a intimação deve ser feita? A intimação deve conter identificação, tal, finalidade da intimação, data e hora, aquele exemplozinho da multa de trânsito que eu coloquei. Mas olha que interessante. A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, ou seja, a parte pode diretamente assinar lá no processo que teve ciência daquele referido ato, por via postal, ou seja, pode ser por correio, mas tem que ter aquilo que eu já falei na sala de vocês, o aviso de recebimento, o telegrama, ou outro meio qualquer que assegure o quê? A certeza da ciência do
interessado. Então, Maria, essa intimação pode ser feita tanto pessoalmente, por correio, pode ser feita até por telegrama. Só que a administração, ela tem que ter a garantia de que aquela pessoa tomou ciência. Por quê? Porque se a administração não tiver, dentro do processo administrativo, a confirmação que ele tomou ciência, isso pode trazer nulidade posterior, por conta do descumprimento contraditório e da ampla defesa. Como que você pode exercer a ampla defesa se você não foi intimado corretamente? Entendeu? Então, é assim que ele deve ser intimado. Ele pode ser intimado tanto pelo correio, pessoalmente, por telegrama, por qualquer meio, mas a administração tem que ter a prova de que ele foi intimado, senão isso pode futuramente, se ele não realizar o ato, trazer nulidade ao processo. Ficou claro? Respondi a sua pergunta? Fala aí para mim no chat. Tem alguma outra dúvida a respeito dessa intimação? Tá joia. Obrigado, Maria. Gostei de sua pergunta, tá? Eu acho que hoje já está um pouquinho puxado, né? É bom, a gente já fez 1 hora direto aqui de videoaula. Legal. Já fiz uma aula direto. Vocês acham que a gente continua? Eu acho que vai ficar um pouquinho puxado se a gente continuar agora. Vamos deixar o resto para a próxima aula. Vou pedir ajuda de vocês de novo, agradecer a presença de vocês e pedir ajuda para pôr no grupo aí, falar que foi legal a aula, que deu certo, que está tudo funcionando, que a gente pode continuar a nossa matéria aqui, diretamente da nossa aula telepresencial, ao vivo, hein, senhores? Ao vivo, onde vocês tiram suas dúvidas diretamente, tá? Muito obrigado a Laiane e a Maria pela presença e pelo acompanhamento, por me ajudar aqui nessa aula. Vocês serão lembradas nos dias das avaliações, fiquem tranquilas, tá? Muito obrigado e até a próxima aula. Vou encerrar aqui a nossa aula, tá? Até logo, senhoras. Muito obrigado.